satisfação estar contigo, prazer te rever e tenho a alegria e a imensa satisfação de dizer que você é meu amigo desses tempos da faculdade. Obrigado. Puxa vida, que bom, satisfação mesmo. Eu espero que essa aula seja... A aula, na verdade, é uma conversa que nós vamos ter com os alunos, iniciando formalmente o semestre, não é? Depois desse período, sobre as funções do lobo frontal, não é? Não só funções, mas a morfologia e a anatomia também, né? Como faço para apresentar a aula, Arthur? Como faço para colocar eles? Aquele mesmo. Apresentar? Isso, apresentar agora. A tela inteira. Repetir, não? Bom, isso aqui. Carregando. Isso está apresentando a tela. Isso, né? Está carregando, né? Aqui eu. Apresentar. Reproduzir. Pronto. Já estão vendo aí, não? Sim, doutor. Já está, né? Então, vamos começar essa conversa sobre o lobo frontais, né? Na verdade, a gente tem que... Eu digo que para aprender a neuroanatomia, nós precisamos fazer um passeio, né? Uma caminhada, né? Essa caminhada ela pode ser sempre muito produtiva, desde que a gente não esteja sempre guiado ou seguindo as sinalizações, né? Já que a anatomia, ao meu ver, é a matemática, ou o que mais se aproxima da ciência exata dentro da medicina, não é? Claro, nós seguimos alguns guias. Esses guias são publicações anatômicas bastante consagradas já, né? Eu quero sempre presto um tributo ao professor Ghazi Yazagil, que ainda está vivo, tem 90 e pouquinhos anos, e foi o grande revolucionário da microneuroanatomia. Na verdade, a microneurocirurgia, ele é o pai da microneurocirurgia, né? E ele, com a introdução do microscópio, ele permitiu um universo de anatomia que antes não era conhecido. E que se estendeu, é outra homenagem também ao Dr. Houghton, infelizmente falecido, mas que também nos trouxe assim, uma outra visão sobre a anatomia cirúrgica do cérebro, né? O cérebro, na verdade, ele faz parte da própria existência humana, né? Se a gente olhar a tela do Michelangelo, talvez a gente possa enxergar um hemisfério cerebral ali, né? E há 3 personagens históricos que eu julgo pertinente que nós salientar, né? Lembrar deles, né? No ponto de vista de neuroanatomia, né? Esses personagens são, respectivamente, Luigi Rolando, que fez os seus estudos neuroanatômicos, permitiu conhecer os boundaries, os limites entre um lobo cerebral e o outro, né? Silvius também, que além de permitir trazer esse conhecimento dos limites entre um lobo e o outro, ele permitiu também algo, com a sua fissura de Silvius, nos permitiu também navegar dentro do cérebro e conseguir alcançar estruturas profundas como o nervo óptico e artéria carótida. E o Paul Broca, esse, ao meu ver, foi o grande turning point, foi o grande personagem que fez a mudança de certos paradigmas, né? Na qual ele demonstrou cientificamente que uma determinada área do cérebro, que nós já vamos mostrar, ela tem uma especificidade altíssima e é responsável por algo que diferencia o ser humano de todas as outras espécies, que é a fala, né? Bom, frontal é o que está na frente, não é? E existe uma regrinha que eu sempre comento com os alunos, claro, toda regra tem exceção, mas essa regra ela é válida na maior parte das vezes, que tudo aquilo que está anterior, frontal, ventral no sistema nervoso, tem, de certa forma, uma ação de execução, uma ação motora.
Isso não é diferente, então, no lobo frontal. A gente tem que entender o lobo frontal como o grande motor do ser humano, né? É aquilo que faz ele raciocinar, decidir, pensar, analisar e executar atos que podem ser motores ou volitivos, mas ele faz com que a vida da pessoa não fique parada, vamos resumir assim, não é? E talvez por isso mesmo ele seja o maior lobo de todos o cérebro humano, né? Aproximadamente 2/3 de todo o cérebro é representado pelo lobo frontal, né? Ele é a sede da consciência, né? do, do reconhecimento próprio, né? E ele tem as funções mais, eu diria que mais significativas, né? Do ser humano, que são as funções motoras e as funções de linguagem, né? Além disso, ele tem também algumas funções que nós conhecemos como funções mentais superiores, né? São funções mais elaboradas, mas que também representam, de certa forma, algum tipo de deslocamento ou de avanço do indivíduo. Por exemplo, as funções de pensar e analisar e decidir aquilo que é melhor para a pessoa são funções também do lobo frontal, né? Além disso, ele também representa a sede, é considerada a sede de outras funções emocionais e, inclusive, da personalidade do indivíduo, né? Como a gente vai ver um pouco mais para frente. Além disso, também, ele é a sede do juízo crítico, né? Você se comporta de uma maneira socialmente aceitável às custas do seu lobo frontal, né? Bom, voltando um pouquinho para o personagem que eu comentei anteriormente, o Rolando, os estudos anatômicos deles permitiram delinear uma separação muito nítida entre o lobo frontal e os demais lobos cerebrais, né? E essa separação nítida se fez através da descrição de um sulco que é praticamente constante na raça humana, né? Mais de 97% da raça humana apresenta esse sulco. É um sulco que é hoje conhecido como sulco central, mas na época que eu era estudante a gente ainda escutava o sulco de Rolando, né? Mas é o sulco central, esse é o termo anatômico mais apropriado. Então, nosso conhecimento dos alunos sobre o cérebro, talvez o ponto de partida seja conhecer um pouco mais sobre o sulco central e a sua importância do ponto de vista anatômico e funcional. O sulco central, como eu disse anteriormente, ele separa o lobo frontal do lobo parietal atrás dele. Então, é aquilo que eu comentei anteriormente, que o lobo frontal é motor, tem uma atividade mais motora de execução de atos. Portanto, para trás dele, para trás do sulco central, nós teremos outro tipo de função e ficará para uma próxima oportunidade a gente estudar. Lembrando também que o sulco central é um sulco que ele atinge, ele passa na superfície do cérebro, ele atinge, inclusive, a linha média, né? A gente pode vê-lo nas dissecções anatômicas nos cortes sagitais, né? Ora, na frente do sulco central existe um sulco que também é mais ou menos constante, não é tanto quanto o sulco central, mas ele é perfeitamente identificável na maior parte das pessoas, que, claro, ou está na frente do sulco central, ele se chama pré-central. E qual a importância do sulco pré-central? O sulco central e o sulco pré-central, eles vão delinear um giro, né, que é o giro motor. É o giro motor primário, como a gente chama, a área primária de execução de movimentos. A área primária de execução de movimentos, atentem, voluntários. Esta área é responsável pela execução de movimentos voluntários simples, como mover a mão, levantar de uma cadeira, etc. Mover o pé. Então, é a partir daí que é capaz de você movimentar um músculo e se deslocar. Por isso, essa área é conhecida, esse giro,
giro pré-central porque ele está na frente do sulco central. Ele está entre o sulco central e o sulco pré-central. Então, giro pré-central é o giro motor primário, né? E no córtex motor primário inicia-se o grande sistema motor humano, que é o sistema dito piramidal, que é representado pelo trato córtico-espinhal. Então, nós sabemos que o trato córtico-espinhal, pelo nome está dizendo, ele vai do córtex cerebral até a medula espinhal, né? Ele é um trato, portanto, descendente. E é outra regrinha, que os tratos descendentes costumam ter uma função motora, predominantemente motora, enquanto que o ascendente tem uma função um pouco mais sensorial. E existe o trato córtico-nuclear. E eu chamo já a atenção dos alunos, porque isso gera um pouquinho de dúvida lá para frente, no momento que a gente vai estudar os nervos cranianos. O trato córtico-espinhal, o nome está dizendo, os neurônios, o primeiro neurônio do córtex motor, se direciona até a medula espinhal, onde ele se comunica, faz uma sinapse com o segundo neurônio da via. Já vamos ver isso. E daí, o segundo neurônio origina um nervo periférico. E esse nervo periférico estabelece contato com um músculo ou um órgão. Na maioria das vezes, um músculo, mas pode ser uma glândula ou pode ser um órgão. E acaba por influenciar o órgão, glândula ou a estrutura para gerando uma determinada resposta. Já o trato córtico-nuclear é um trato que se estabelece uma sinapse do primeiro neurônio motor localizado no córtex, só que ao invés dele se dirigir para a medula espinhal, ele se dirige ao tronco cerebral. No tronco cerebral, ele estabelece uma sinapse, um contato com um segundo neurônio motor. E esse segundo neurônio motor, as fibras dele, os axônios dele, vão dar origem aos nervos cranianos. Então, quando se diz que houve uma lesão, por exemplo, no mesencéfalo, no terceiro nervo craniano, dentro do mesencéfalo, no núcleo dele, no segundo neurônio motor, nós estamos falando de uma lesão periférica de um nervo craniano. Isso nós vamos ver com mais detalhes ao longo do curso, claro, mas eu já chamo a atenção porque isso gera muita dúvida nos alunos. Bem, como eu disse, o trato córtico-espinhal ele é constituído de dois neurônios. Portanto, é uma via rápida. E isso é lógico porque você imagina, por exemplo, quando você está caminhando pela rua e pisa num caco de vidro. E você precisa de uma resposta rápida. Você precisa retirar o seu membro rapidamente, né, de maneira reflexa também, né? Então, toda a resposta motora ela é baseada no arco reflexo medular e no arco reflexo também que vem do córtex motor até a medula espinhal, numa via rápida, como eu disse, por dois neurônios apenas, né? À esquerda, vocês estão vendo o formato de um neurônio piramidal, daí o nome, né, do sistema piramidal, porque as células piramidais, essas células que são especializadas em atos motores, elas têm uma conformação, o corpo celular, ou pericário, tem uma conformação piramidal, né? Daí o nome da via. E, claro, talvez a maioria já saiba, mas essa via, 75% a 80% das fibras cruzam para a linha média na decussação das pirâmides do bulbo, né? Próximo à transição do bulbo para a medula espinhal. Então, a maioria das fibras cruza para a linha mediana e vai estabelecer sinapse com o segundo neurônio da via, repito, no corno anterior da medula espinhal, e isso determina a característica de que o hemisfério cerebral direito coordena o movimento do corpo esquerdo e vice-versa, né? Por essa característica anatômica da decussação das fibras. Bom, isso aí é o fundamento do lobo frontal. Mas, na prática, vamos à prática, que é isso que eu acho mais relevante para os alunos, né? Ao longo da vida de vocês, uma vez médico, vocês vão se defrontar com essas imagens
ou de uma tomografia, ou de uma ressonância magnética, e a gente vai de maneira, claro, mas também com um cunho bastante prático, determinar os limites do lobo frontal. Não é? Então, eu procurei trazer para vocês um pouco da nossa experiência e um pouco da literatura, com umas regrinhas bem simples, de tal maneira que vocês possam compreender esse desenho, né? Onde está uma estrutura, onde está um giro, onde está o sulco, né? De uma maneira que isso não fique como letras chinesas, japonesas, embaralhadas na cabeça de vocês. Tá? Então, vamos a essas pequenas regrinhas, e, como eu disse para vocês, é bem simples. A primeira regrinha é do bigode. Permitam essa, vamos, brincadeirinha, mas esse bigode que eu mostrei aqui conhecido na língua inglesa como bracket sign. O bracket, na língua inglesa, quer dizer parênteses, né, na tradução literal, mas a gente, aqui no Brasil, durante a minha residência médica, a gente conhecia esse sinal como o sinal do bigode. E vocês já vão ver que ele se assemelha mesmo ao bigode. Né? E qual é esse sinal? Olha, na linha média, na porção mais, no terço posterior de uma tomografia, no corte mais alto, você pode perceber uma linha contínua entre um hemisfério e outro. Essa linha contínua, o primeiro sulco que está à frente dessa linha contínua será sempre o sulco central. Essa é uma regra, e eu sempre deixo claro que regras são, às vezes, elas fazem parte da nossa vida, mas tudo tem uma exceção sempre. Mas, seguindo a regra, eu acho que a gente acerta na maior parte das vezes. Então, na linha média, no terço posterior, nos cortes mais altos, nós encontramos uma linha contínua entre os dois hemisférios, como se os dois hemisférios, esse sulco passasse de um lado ao outro. Este é o bracket, este é o bigode, que a gente chama. Né? O primeiro sulco à frente do bracket será o sulco central. Logo, para frente do sulco central, nós teremos o giro pré-central, que é motor, e para trás do giro do sulco central, nós teremos o giro pós-central. Essas são regrinhas bem simples, como eu disse para vocês. Se nós seguirmos essas regras, nós costumamos acertar quase sempre. Vejam que nem sempre o bracket ou o bigode parece um bigode ou um bracket. Às vezes ele pode se parecer como esse zeta que apareceu aqui, mas o importante é nós sabermos que, sim, existe uma continuidade, uma aparente continuidade anatômica entre um sulco e outro em cada hemisfério. Né? E logo, na frente desse sulco, nós teremos o sulco central, não é? E isso permite que nós possamos localizar, portanto, o giro pré-central, repito, é o giro motor. Agora, aqui nessa ressonância, eu trouxe para vocês uma outra regrinha que a gente costuma acertar na maior parte das vezes. Né? Vejam que está aqui o bracket, o sulco central, se formando em vermelho, aqui o outro bracket na ressonância, o sulco central em vermelho, o outro sulco central. Vejam que esse sulco central, ele praticamente é alcançado por essa linha contínua amarela longitudinal. Né? Esse sulco também é um sulco bastante constante na raça humana e é um sulco que separa o giro frontal superior do giro frontal médio. Né? Agora, existe uma outra característica também nesse sulco central, em particular, que eu quero chamar a atenção para vocês, esse é no lado esquerdo de vocês da ressonância. Vejam que ele tem um formato ovoide, assim, né? E ele se parece à letra ômega do grego, né? E se a gente prestar bem atenção, essa letra grega, ela tem um significado anatomo-funcional bastante importante para a raça humana. Esse sinal é conhecido como sinal do ômega ou sinal do gancho, e ele tem ele representa, na verdade, a área da mão no córtex cerebral. Então, o sinal do ômega ou sinal do gancho, ele representa a área da mão no giro pré-central ou giro motor. E lembrem do homúnculo, né?
que é a representação somatotópica, que chama, ou topográfica, não é? Proporcional dos órgãos, né? Esse homúnculo ele foi construído através de estudos do Penfield, do neurocirurgião canadense Penfield, um pioneiro em neurocirurgia de epilepsia, na qual ele fazia estímulos corticais durante a cirurgia e com o paciente acordado. Então, ele conseguiu mapear o cérebro, vamos dizer assim, das pessoas, e ele trouxe para a gente essa informação valiosa de que a mão e a face, elas possuem uma grande representação cortical. E isso é visto naquele sinal, através daquele sinalzinho ômega, né? Transformando esse homúnculo num boneco, ele seria mais ou menos assim. Vejo que a parte da boca, da língua e das mãos tem uma representação cortical bastante significativa, né? Desproporcional, né? E isso existe, claro, um motivo na natureza, né? Se a gente pensar na infinidade de ações motoras que a raça humana faz todos os dias com as mãos, nós podemos compreender perfeitamente o significado dessa desproporção topográfica, de representação topográfica, né? Da mão no giro pré-central, né? Novamente, mostrando para vocês o sulcus frontal superior, que ele é responsável, ele praticamente atinge o giro pré-central, o giro motor, não é? Vejam aqui, né? A gente consegue ver que ele, na verdade, nesses casos aqui, ele atinge o giro pré-central, o giro motor, esse sulco frontal superior. E o sulco frontal superior, ele é responsável, como eu disse anteriormente, pela separação do giro frontal superior e do giro frontal médio. Agora eu quero fazer uma pequena pausa com vocês para a gente fazer uma pequena revisão, de tal maneira que vocês fixem bem essa questão neuroanatômica. Então, nós já vimos que o frontal ele inicia no sulco central. Agora, o frontal ele é dividido por sulcos longitudinais perpendiculares ao sulco central. Perpendicular, praticamente 90 graus. O primeiro desses sulcos é o sulco frontal superior, e a gente está vendo em vermelho. Esse sulco frontal superior, ele divide o lobo frontal em giro frontal superior e giro frontal médio. Giro frontal superior e giro frontal médio. E nós conseguimos reconhecer isso em uma tomografia ou em uma ressonância. Aqui o sulco frontal superior dividindo o giro frontal superior do médio. Aqui novamente o bracket na ressonância, o sulco central, o sulco frontal superior separando o giro frontal superior. Abaixo do giro frontal médio, nós vamos ter o sulco frontal inferior. Então, vejam, nós temos dois sulcos frontais longitudinais, o superior e o inferior. E esses, claro, delimitam outro giro, que é o giro frontal médio. E ele não tem tanta importância funcional quanto o próximo giro que eu vou apresentar para vocês. O sulco frontal inferior, por sua vez, ele delimita um giro frontal inferior, a delimitação com a fissura lateral de Sylvius, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O sulco frontal inferior e a fissura lateral, elas delimitam o giro frontal inferior. Então, voltando um pouquinho, só para fixar. O sulco frontal superior, ele divide o giro frontal superior e o médio. O giro frontal médio, desculpe que travou um pouquinho aqui, mas já vai sair. O giro frontal médio é dividido pelo sulco frontal superior
e pelo sulco frontal inferior. E o sulco frontal inferior, ele divide, ele é limite do giro frontal inferior. E o limite feito pela fissura. Esse giro é muito importante para a raça humana. Porque é no giro frontal inferior esquerdo, na maioria dos casos, né? Estamos falando da maioria, da regra das pessoas destras, né? Mas na grande maioria das pessoas, o giro frontal inferior, ele é super especializado na função de linguagem. Voltando para aquela regrinha lá do início, que nós conversamos, tudo aquilo que é anterior no tecido, no sistema nervoso, tem uma função motora. Portanto, o giro frontal inferior é a sede, é a área da fala, da expressão motora, na área da fala motora. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a pessoa consegue articular uma palavra, como eu estou falando agora, essa articulação, essa expressão da fala ocorre às custas da ativação dessa área. Isso por quê? Porque nós temos também a área, outras áreas de linguagem, né? E uma das principais é a área sensorial, que nós vamos falar no outro momento, né? Quando falarmos do lobo temporal e parietal. Essa área sensorial é tida como a área da compreensão da fala. Agora, a expressão, a verbalização da fala é representada pelo giro frontal inferior, esquerdo, na maioria das pessoas dessas. E a gente também consegue enxergar esse giro numa tomografia. Já é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue, se o corte, se nós fizermos a reconstrução sagital, como é esse caso aqui, nós conseguimos enxergar o sulco, a fissura de Silvius, a fissura lateral, que já tem um formatinho de M, e acima dela o giro que tem um formato de M é o giro frontal inferior. Isso é uma maneira de nós podermos identificar a tomografia ou a ressonância, o giro frontal inferior esquerdo ou a área motora da fala, né? Como aqui, novamente, né? O sulco lateral e acima forma-se o giro, a formagem M, que é o giro frontal inferior ou área da fala. O giro frontal inferior, ele é subdividido em 3 lóbulos. São simples. Eu sei que é muita informação, mas nesse primeiro momento é importante vocês entenderem essas informações, mais do que tentar decorar ou coisa do tipo. Então, esses três lóbulos do giro frontal inferior, eles também são subdivididos por sulcos. O mais importante é vocês memorizarem, entenderem que esses 3 giros têm, o nome deles já está dizendo o porquê deles se chamarem assim. Então, o primeiro deles é a parte orbitária, o giro orbitário. Orbitário de órbita, né? É porque essa região do cérebro praticamente repousa sobre o teto da órbita. Nós já vamos ver uma outra foto que permite a gente entender bem isso. O segundo lóbulo também é chamado de lóbulo triangular, por motivos óbvios. Se nós olharmos o desenho, vamos ver que é um triângulo de base invertida, né? Se nós girarmos isso de cabeça para baixo, nós vamos enxergar também um formato de pirâmide aí, né? E o terceiro dos lóbulos frontais, do giro frontal inferior, é o opercular. Opérculo, no latim, quer dizer tampa. Isso tem uma razão muito simples, porque os anatomistas antigos, ao remover essa porção opercular, eles encontravam ao fundo a ínsula, o lóbulo da ínsula, que também nós vamos ver quando falarmos sobre o sulco temporal. De tal maneira que, ao remover a tampa, o opérculo, eles encontravam a ínsula. Por isso, esse terceiro lóbulo do giro frontal inferior é conhecido como opérculo. Então, órbita, triângulo e opérculo ou tampa, né? Como eu disse para vocês, é simples compreender porque o giro orbitário é conhecido como giro orbitário, porque existe uma relação anatômica direta desse giro com o teto da órbita, não é?
Agora, acho que vamos falar um pouquinho da fissura de Sylvius, porque ela também é uma fissura muito importante em termos de neurologia e neurocirurgia. Não é? Como eu disse para vocês, a gente pode identificar a fissura de Sylvius em cortes axiais da tomografia ou da ressonância e cortes sagitais também. Mas a importância dessa fissura, ao meu ver, do ponto de vista prático, é que essa fissura ela comunica para a gente a presença de patologias intracranianas, né? Eu não coloquei aqui para vocês, mas eu gostaria de enfatizar que um tumor, por exemplo, na região, num dos hemisférios cerebrais, um dos primeiros sinais é o desaparecimento dessa fissura. Lembrando que essa fissura, o que está escuro, é água, é líquor, né? Então, facilmente, e o cérebro, uma gelatina, né? Frente a um coágulo ou uma neoplasia de maior densidade, de maior poder expansivo, ocorre uma deformação e a gente não enxerga mais essa cisterna, essa fissura, né? Por outro lado, essa fissura pode estar preenchida também por um líquido que não é comum dentro dela. Como eu disse para vocês, ela é preenchida por líquor, né? Mas, por exemplo, nessas duas imagens ao lado da imagem principal, nós vemos que a cisterna está preenchida por um líquido branco, né? E é claro, acho que a gente já falou para vocês isso, e se você medir a densidade desse líquido, ela deve se aproximar de 50 a 60 unidades de Hounsfield, e essa é uma densidade compatível com sangue. Então, algo que a gente vê na prática diária, do dia a dia, nas emergências, são hemorragias intracranianas ou ruptura de aneurisma. E isso é um dos sinais bastante fidedignos para esse diagnóstico, né? Pode ser traumático isso também, mas geralmente, no caso traumático, ele é muito tênue, não é tão forte assim, a gente não enxerga o sangue tão fortemente, e, por outro lado, existe uma história definida de trauma, um acidente, uma queda, uma agressão, enquanto que no caso de rupturas de malformações vasculares, como o aneurisma cerebral, por exemplo, que é o mais frequente na prática, né, não existe essa história de trauma e, por outro lado, o sangue costuma ser bastante mais identificável. Outros casos de hemorragia subaracnoide, como a gente pode ver, a cisterna sylviana ela costuma ser dos locais que a gente consegue identificar. E a outra importância do sulco lateral é que ele é a separação anatômica entre o lobo frontal e o temporal. E por isso, ao final dele, se nós seguirmos o sulco lateral, nós vamos nos deparar, seguirmos separando o frontal do temporal, nós vamos nos deparar com essas duas estruturas. A amarela é o nervo óptico e a vermelha é a artéria carótida interna, logo da sua entrada no interior do crânio. E essa é uma região em que nós vemos muitos aneurismas cerebrais. É uma região que a gente... existe uma predileção para a formação de aneurismas cerebrais e essa é a via de acesso que nós costumamos utilizar para excluir o aneurisma da circulação através de uma clipagem como essa que eu estou demonstrando aqui. Umas pequenas palavras sobre a circulação cerebral. Eu digo pequenas palavras porque o intuito aqui é vocês entenderem a circulação frontal, o lobo frontal. Esse é um assunto também que nós teremos um outro momento, me parece, não sei, Fernanda ou Arthur, eu acho que é na terceira ou na quarta, né, que nós vamos falar só sobre vascularização. Mas é importante a gente citar. A vascularização da porção motora do cérebro, ou seja, de todo o lobo frontal, ela é predominantemente ou exclusivamente oriunda da carótida interna. E a carótida interna, existe um segmento cervical, carótida interna, na qual ela não emite ramos, ela passa a emitir ramos somente quando ela entra no interior do crânio,
Existem alguns ramos um pouquinho petrosos e cavernosos, né? No verde e no amarelo, mas para irrigar o lobo frontal, os ramos são acima do seio cavernoso, e esses eles são responsáveis por irrigar o encéfalo em si, a parte anterior do encéfalo em si, através da carótida interna, repito. Lembrando que existe o polígono de Willis, e o polígono de Willis ele é formado essencialmente pelas carótidas internas, uma de cada lado, e pela artéria basilar posterior. A artéria basilar se bifurca nas artérias cerebrais posteriores, e essas se comunicam com as artérias carótidas por uma artéria comunicante. A artéria basilar ela é posterior, portanto, essa artéria que comunica a artéria carótida com as artérias cerebrais posteriores, ramos da basilar, são conhecidas como as artérias comunicantes posteriores. Essa é uma origem também de aneurismas cerebrais, né, bastante, e precisamos sempre lembrar delas do ponto de vista de patologias vasculares cerebrais. Por outro lado, existe uma comunicação entre as artérias no polígono anterior, conhecida, já que existe uma artéria comunicante posterior, existe também uma artéria comunicante anterior. Mas essas são... a artéria comunicante anterior, ela é única, né? Ela é mediana, e ela une as duas artérias cerebrais anteriores. Agora, para os alunos gravarem também, lembrarem sempre, a carótida interna, quando ela entra no crânio, ela se bifurca em duas artérias principais. Uma artéria cerebral anterior, o nome está dizendo, ela se dirige para a parte mais anterior do cérebro, polo frontal, e existe um trajeto recorrente dela até praticamente o sulco central. Essa artéria cerebral anterior, uma de cada lado, se une na linha média, formando a artéria comunicante anterior. Também é outro sítio de aneurismas, a gente costuma ver bastante aneurisma nessa região. O outro ramo principal da bifurcação da artéria carótida, quer dizer, o primeiro é a artéria cerebral anterior, o outro ramo é a artéria cerebral média. A cerebral média, ela tem como principal função irrigar praticamente toda a superfície lateral do hemisfério cerebral, do ponto de vista motor, né, anterior. Então, olha só, qual é a importância de saber essas duas artérias? A importância de saber essas duas artérias é que os AVCs, os AVEs, mais modernamente falando, sejam eles isquêmicos, sejam eles hemorrágicos, praticamente todos acontecem nessas artérias. Então, o quadro clássico de um paciente idoso, diabético, hipertenso, mal controlado, que chega no pronto-socorro com um quadro agudo, começou agora, naquele dia, de hemiplegia de um lado e afasia, nós vamos pensar imediatamente que esse paciente está sofrendo de um AVC no território da artéria cerebral média. Por quê? Porque a área da fala, ali, M4, como vocês estão vendo, a letra M3 e M4, quer dizer, são ramos da cerebral média, são responsáveis pela irrigação da área da fala. Enquanto que as artérias M1, vocês estão vendo aqui um pouco mais embaixo, são responsáveis por irrigar aquela estruturinha branca entre as duas massas cinza, que é a cápsula interna, que é a porção do trato córtico espinhal responsável por levar os axônios, as fibras, até o corno anterior da medula espinhal e daí inervar o músculo. Então, uma obstrução ou até uma hemorragia nessa região vai danificar essas estruturas e vai levar a esse quadro clássico do AVC, como eu disse para vocês. Professor, pode ter outro tipo? É claro, existem outros tipos de AVC, muitos, mas como eu disse para vocês, o importante é vocês saberem a regra do dia a dia. Na regra do dia a dia, o que vocês vão encontrar é isso. Por outro lado, existe um tipo de AVC que é bem menos frequente, que ocorre na cerebral anterior. Se nós lembrarmos daquele homúnculo, e nós vamos ver daqui a pouco, eu mostrei agora há pouco, nós vamos entender que se o AVC
acontece no território do cerebral anterior, haverá um predomínio crural da paralisia. Isso quer dizer o seguinte, que a perna vai estar bem mais fraca que o braço. Vai ter um tipo de paralisia com predomínio crural, predomínio na perna. Isso também é uma outra pista clínica para nós podermos diagnosticar um AVC. Mas, claro, uma tomografia vai lhe dizer isso, né? Hoje é imprescindível você fazer tomografia nos pacientes com lesões neurológicas. Então, aqui só para mostrar uma peça anatômica, vejam, ali anterior, vocês veem a artéria comunicante anterior, inclusive tem uma variação anatômica, viu, Kleber? Eu não tinha visto isso aqui, agora que eu vi, que é a termática, né? É uma variação, parece que são 3 artérias cerebrais anteriores, né? A artéria termática de Wilder, isso é meio raro, mas enfim. Então, tem as cerebrais anteriores, tem a comunicante anterior, e nós vemos carótidas, que estão com a linha preta, né? No meio, amarelo, os nervos ópticos, e a comunicante posterior saindo das carótidas para se unir atrás, a cerebral posteriores, formando o polígono de Willis, que nós podemos identificar perfeitamente com métodos de imagem. Hoje, a angiotomografia e a angiorressonância, elas, se forem bem feitas, com protocolos bem direitinhos, nós conseguimos perceber muito bem essa anatomia cerebral, das artérias cerebrais, como eu disse para vocês, né? Aqui só uma visão sagital para mostrar claramente o trajeto da cerebral anterior. Vejam que ela tem uma porção dela que acompanha o corpo caloso, né? É a artéria pericalosa, conhecida como pericalosa, mas ela irriga o hemisfério todo, a parte central do hemisfério todo, e uma partezinha do parietal, né? Aqui os territórios vasculares, né? Em vermelho, artéria cerebral média, em amarelo, artéria cerebral anterior, né? E aqui a angiografia, essa angiografia está até bastante feia, né? E uma venografia, né? Isso a gente tem feito cada vez menos, que é um método invasivo, tem que fazer um cateterismo, tudo, e a gente consegue, através da ressonância, identificar esses vasos. Bom, vamos... Está um pouco extenso, né? Esse assunto realmente é extenso, mas eu estou procurando sintetizar ao máximo, de tal maneira que seja positivo para vocês entenderem isso tudo. E para que serve tudo isso? Para entender a função, claro, né? Nem sempre a anatomia faz com que a gente entenda a função de um determinado órgão, mas, em geral, no caso aqui, é mais compreensível, né? A primeira função do lobo frontal é essa, é pensar. Nós pensamos com o lobo frontal. É claro que o temporal participa disso, o parietal participa disso, o occipital participa disso, ou seja, a ínsula participa disso. É óbvio que o frontal não trabalha sozinho, mas é uma das principais funções raciocinar, pensar, né? Eu penso, como dizia o Descartes, eu penso, logo eu existo, né? E as funções cognitivas, que são tidas como as funções mentais superiores, né? Elas também são umas funções muito relevantes, porque elas envolvem atenção. Então, se vocês estiverem dormindo agora, vocês não vão entender o que eu falei, mas se vocês estiverem dando atenção para isso, vocês vão gravar. Vejo que a atenção ela é tudo, né? Se eu estou dirigindo o meu automóvel e estou vendo o meu celular, dando atenção para o meu celular, eu posso ter um acidente. Então, a atenção nessa vida ela é praticamente tudo, né? As funções executivas, elas são... Também eu gostaria de... Eu sempre que falo sobre isso com os alunos, eu gosto de falar assim, poxa, hoje é a aula do professor Edmundo, eu acordei de manhã, eu vou ficar dormindo aqui, não vou lá não. Quer dizer, é uma função executiva. Você pensa, acorda, pensa, analisa e decide. Você executou, ficou dentro, debaixo dos seus lençóis e não foi para a aula. Essas funções executivas, elas são muito importantes porque todos nós, todo dia, a todo momento, nas nossas vidas, temos que decidir alguma coisa. E nós decidimos, muitas vezes, de maneira, não com o lobo frontal, mas de maneira impulsiva. E, na maior parte das vezes, o impulso acaba nos fazendo decidir de maneira inapropriada, com consequências ruins para a gente.
Então, é importantíssimo a gente procurar exercitar o poder de decidir através da primeira, de uma maneira mais analítica e menos impulsiva, né? A outra função nós já falamos, que é a linguagem, né? A outra é memória, claro, né? O cérebro mental participa bastante da memória. Essa é muito importante também, essas funções, porque afeto e humor. Vejam só, hoje nós temos praticamente uma pandemia de depressão, de ansiedade, de transtorno de humor, de comportamento. Eu atendo o consultório, saio sempre assim, assustado, porque de 10 pacientes que eu atendo, 9 têm ansiedade, depressão, ou as duas coisas juntas. Quer dizer, parece que o ser humano passa por uma experiência assim, de vida bastante ruim, que, assim, então é muito importante essas funções do lobo frontal. O que eu quero dizer para vocês? A depressão e a ansiedade, elas têm uma ligação direta com uma disfunção do lobo frontal, né? Porque o lobo frontal é responsável por essas funções de afeto e personalidade, né? Isso aí é claro, nós vamos mostrar daqui a pouquinho como é que o lobo frontal se manifesta através disso, né? De uma maneira mais simples, né, nós temos que lembrar que o lobo temporal é o lobo das emoções, o lobo frontal é o lobo das decisões conscientes, vamos chamar assim, enquanto que o tronco cerebral é o lobo da sobrevivência, do automático, né? Eu respiro, meu coração bate, etc. Né? Novamente, falando do Paul Broca, né, que fala, é o que nos diferencia dos demais animais, nós nos tornamos rei dos animais, abre aspas, rei, né, por conta dessa função, um dos motivos foi essa função. E falando da personalidade, a gente sempre traz à tona o famoso caso do Phineas Gage, que era um pacato e disciplinado operário de uma companhia férrea, até o momento que ele sofreu um acidente, explodiu uma barra de ferro que atravessou o crânio dele, ele quase morreu, mas foi tratado pelo Dr. John Harlow, e que o Dr. John Harlow nos brindou com toda a história dele, e a história dele foi que após esse acidente ele deixou de ser o Phineas Gage, passou a ser uma outra pessoa, uma pessoa de gênio irracível, briguento, indisciplinado, e que, enfim, não era mais o Phineas Gage. Phineas Gage morreu por essa lesão no cérebro e deu origem a uma pessoa com transtorno de personalidade. Isso foi muito explorado na década, no início do século, principalmente pós-guerra, e acabou brindando o português Egas Moniz com o Nobel de 1949. Por quê? Porque ele começou ele, a comunidade científica toda, começaram a fazer as lobotomias, ou leucotomias frontais, né, para pessoas ou pacientes com distúrbios de comportamento, de humor, pacientes muito agressivos, e isso acabou, foram feitas muitas, o Dr. Kleber sabe muito melhor do que eu sobre esse assunto, mas acabou que o método foi abandonado por questões éticas, já que você, ao fazer o procedimento terapêutico, acabava transformando uma pessoa na outra. Então, isso, por razões éticas, acabou caindo em desuso. E hoje, o Dr. Kleber, como eu disse, é uma autoridade nesse assunto, hoje se fazem a psiconeurocirurgia, ela faz um método um pouquinho diferente, ela não utiliza mais métodos ablativos, né, de lesões, ela utiliza métodos de estimulação cerebral, né? Mais ou menos, para resumir, é um marca-passo, um eletrodo que se insere dentro de uma determinada área do cérebro, conseguindo-se um resultado terapêutico, né? Isso aqui são algumas divisões do córtex pré-frontal. Isso aqui é uma ilustração só para dizer novamente aquilo, né, que para nós termos uma vida, nós precisamos dessas funções do lobo frontal, né, funcional, né? A primeira delas no dia é essa, né? Todos nós temos que despertar pela manhã e decidir se a gente quer ficar no nosso lençol quentinho, direitinho, ou se a gente quer ir lutar, trabalhar, estudar e ganhar a vida, não é? Essa primeira decisão que todos nós temos que tomar
E, claro, nós sabemos que as pessoas que saem da cama, que vão lutar, que vão trabalhar, que vão... costumam ser pessoas que têm mais sucesso do que as pessoas que não fazem nada, não ficam quietas sem buscar. Existe essa função de ativação ou de despertar, ela é resultado de uma formidável maquinaria nervosa, né? Através de uma rede de neurônios que se conecta, que se comunica entre si com praticamente todas as áreas cerebrais, mas predominantemente sobre a área frontal, né? Sobre o lobo frontal. E existe uma relação de neurotransmissores noradrenérgico, colinérgico, serotoninérgico nessa via, né? E uma relação direta com a melatonina, com a pineal, né? E o hormônio melatonina. Ou seja, ciclo circadiano, não sei se eu coloquei aqui, acho que eu pus aqui. E o principal dessas estruturas é a formação, os núcleos da formação reticular, que tem o grupo lateral medial e os núcleos da RAF mediana, que lá em cima, a partir do colículo, a partir do mesencéfalo, vão ser baseados em serotonina, catecolamina e dopamina. E eles são responsáveis pelo, como eu disse para vocês, o ciclo circadiano. O que quer dizer isso? Quer dizer que às 6 da tarde, quando o sol se põe, é hora de nós irmos para as nossas cavernas, deitar, dormir, repousar o nosso cérebro, para acordar às 6 horas da manhã do outro dia, quando o sol nasce outra vez, coisa que ninguém faz, claro, né? Hoje a gente muda o dia pela noite, etc., né? Isso, claro, traz um prejuízo para toda a nossa forma de viver, e isso, em parte, para mim, pelo menos, explica a quantidade enorme de pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, porque a gente não respeita mais os horários, a gente não respeita mais o nosso corpo, o nosso ciclo circadiano, e acaba, claro, gerando algum tipo de doença. E, por não termos o repouso apropriado, o nosso cérebro e nosso corpo, principalmente nossos anticorpos, nossas defesas, não se regenerarem nesse período noturno, é óbvio que nós temos também uma perda da funcionalidade cerebral, com uma perda da capacidade da atenção, da concentração, do foco, e infelizmente, hoje nós temos outra epidemia, que é a epidemia do transtorno déficit de atenção e da hiperatividade em crianças. Eu digo pandemia porque também é outra disfunção frontal que eu vejo de rotina em consultas. A criança não consegue estabelecer um foco disciplinado em alguma coisa importante, como, por exemplo, na hora que ela está na escola, não estudar, ela se concentrar naquilo, estudar e pronto. Ela não consegue fazer isso e acaba trazendo transtornos de aprendizagem e de comportamento, né? E eu quero, acho que finalizar enfatizando para vocês, que são mais jovens, né, a principal função do lobo frontal. Eu ouvia muito isso, e hoje eu concordo bastante, que o ser humano não usa nem 10% da capacidade cerebral dele. E é verdade, realmente não usa. E a gente precisa aprender a usar mais o nosso lobo frontal, né? De tal maneira que nós façamos sempre escolhas e decisões e tomemos atitudes que sejam positivas para todos nós e que nos levem para frente, nos façam evoluir e nos ajudem a melhorar o nosso entorno, né? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês todos. É claro que eu corri muito, porque são muitos temas relevantes, né? Mas o importante que eu quero trazer para vocês é que cada um de nós pode melhorar seu cérebro, né? Tornar um cérebro cada vez mais funcional, desde que a gente escolha fazer isso, né? Não posso deixar de agradecer também a EACR, que desde o meu doutorado sempre deu um grande apoio para todos nós, né? Inclusive na formação desse grupo atual de alunos, né? E claro, a Universidade Federal, né? E também sempre tem a nossa casa, nossa via de entrada para poder fazer o que eu mais gosto de fazer, que é esse momento com vocês, com os alunos, nessa transmissão de conhecimento, né? Desculpa a aula ter sido tão longa, mas não houve como, né?
Claro que nós estamos abertos a perguntas, todos vocês têm meu WhatsApp, podem perguntar, eu só respondo amanhã, porque hoje já está tarde, eu tenho que respeitar meu ciclo circadiano, né? Mas eu quero agradecer a todo esse grupo e esse grupo de alunos muito especial que se juntou a gente nesse grupo. Alguma outra pergunta? Doutor Kleber, muito obrigado por ter parado o seu tempo aí. Deixa eu até abrir aqui. Eu que agradeço a participação de muita satisfação revê-lo, então, e saber que a base anatômica é a base do conhecimento, mas Oi? Alô? Não, eu estou falando para a Andréia, que você estava aqui na aula. A Andréia está mandando lembranças. Um abraço para ela. Tudo bem. Não, é que as pessoas entenderem que depois das conexões, né, você precisa saber quais são as estruturas e as bases para daí você entender as conexões e entender o funcionamento e essa integração dessa estrutura espetacular que é o cérebro. Mas, Edmundo, foi uma imensa satisfação te rever, estar contigo. Felicidades, Deus abençoe a todos aí. Amém. Obrigado, Kleber. Obrigado. Um abraço. Abração, boa noite. Sim. Terminamos, então? Acho que sim, né? Se ninguém tiver perguntas, né? Eu queria agradecer ao doutor Edmundo pela excelente aula. Mas nós temos tempo ainda ou não? Eu acho que sim, acho que a gente ainda tem. Não deu nenhum aviso aqui de encerrar a reunião. Deu nenhum aviso? Não, até agora não. Então a gente pode, se quiser perguntar, a gente pode fazer uma conversa, né? Por exemplo, uma coisa que eu não coloquei, porque não ia ter tempo mesmo, por exemplo, quando eu mostrei a formação reticular ali, os núcleos da RAF mediana, etc., que são relacionados com a ativação cerebral, né, com o acordar, o despertar de manhã, eu pensei imediatamente em inserir para vocês um caso clínico de um AVC, de 2 AVCs, né? Um AVC grande, pegando todo o lobo frontal, e um AVC pequeno, pegando a ponte. E eu ia perguntar para vocês, quem desses 2 pacientes vocês acham que está em coma? Claro, quem está em coma é o paciente que teve uma lesão na ponte. Uma grande destruição cerebral, ela leva a uma hemiplegia, a uma sonolência, a uma confusão mental, mas ela não leva para o coma, num hemisfério só. Mas se você tem uma lesão pequena, ou média, de médio tamanho, dentro da ponte, ou do bulbo, ou do mesencéfalo, e atinge o sistema reticular ativador ascendente, esse paciente pode ficar em coma. Isso é uma coisa que eu acho que, na prática, é importante também vocês saberem. Doutor, tem assim, alguma explicação anatômica? Porque a gente vê muito mais, pelo menos assim que eu acho, que a gente vê muito mais AVC cortical do que contínuo, né? Tem sim. Boa pergunta. Existe e a resposta a essa pergunta, ela está dentro do que eu expliquei na anatomia. A importância do lobo frontal. A importância do lobo frontal esquerdo. A importância do giro motor inferior, do giro frontal inferior esquerdo. Área da fala, área do raciocínio, área motora. Quer dizer, existe um consumo metabólico muito grande, uma atividade metabólica muito grande dos lobos frontais, principalmente do esquerdo, que é dominante. Então, existe um natural direcionamento de fluxo sanguíneo para essas áreas. E, claro, quando existe esse direcionamento de fluxo sanguíneo para essas áreas, ao longo do tempo, existem também acúmulo de colesterol na parede das artérias, existem desencadear de atividade inflamatória na parede das artérias, existem oscilações, sofrimento vascular durante as oscilações de pressão, uma crise hipertensiva que se repete ao longo de algumas semanas, a pessoa durante a semana tem 2, 3, 4 crises hipertensivas, isso vai minando, vai afetando a estrutura desses vasos, e um belo dia esse vaso ou ele sofre uma trombose ou ele rompe. Então, esse é o mecanismo
o porquê de vocês terem uma predileção dos AVC nessa área. Eu queria agradecer também ao José Toffoli, que do Canadá mandou lembranças, né? Ele é a amiga dele. Thank you very much. É muito to be here. E eu espero que vocês tenham gostado também, né? Então, existe, realmente, a gente na prática vê isso, né? A maior parte dos pacientes tem um AVC lateralizado, né? À esquerda, né? É afasia com hemiplegia. Isso é a regra que a gente vê, né? Uma dominância por questões do fluxo, né? Uhum. Obrigado, tá? Sim. Então, acho que é isso. Tem outra pergunta do Arthur. Verdade. Cisterna silviana. Pois é, o aneurisma, quando a cisterna silviana ou a fissura lateral está preenchida de sangue, não necessariamente o aneurisma é de lá. Uhum. Pode ter sido um aneurisma da cerebral, da comunicante posterior, que sangrou e o fluxo de líquor acabou levando para lá. Mas, geralmente, quando existe sangue na cisterna silviana, na ruptura de um aneurisma, e o sangue predomina ali, geralmente o aneurisma é da artéria cerebral média. Geralmente, tá? Agora, em termos de estatística, 35% em geral dos aneurismas são na comunicante anterior, 35% na comunicante posterior. Com isso, você já tem 70% dos aneurismas. Me parece que 10% dos aneurismas são na circulação posterior. Vertebral, basilar, e sobram, então, 20% na cerebral média. Tá bom, obrigado. Tá? Mas alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o áudio e perguntar para o doutor Edmundo, então mandar no chat aí. Eu acho que, então, como ninguém se manifestou, né? Eu gostaria de agradecer ao doutor Edmundo, né, pela excelente aula, agradecer a presença de todos e agradecer também a participação do doutor Kleber Duarte, né, e do Antônio, né? Antônio também. Eu queria chamar também, falar do meu grande amigo, do doutor Edmar, que eu acho que ele estava lá também, a Nancy, esposa dele, né? Eles estavam também. E todos vocês, né? Poxa, sempre bom, né? Vocês estarem aqui com a gente, né? Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Uma excelente aula. Obrigada pela presença de todo mundo. Parabéns, professor Edmundo, excelente aula. Meu grande amigo, professor Edmar. É um privilégio, né, participar desta aula e a didática, como sempre, primorosa. Muito obrigado aí por mais este momento pleno. Nancy aproveitou a sua aula para relembrar a neuroanatomia e está ali parabenizando. Um abraço. Que bom. Obrigado, Edmar. É um grande, grande amigo meu, mais que um amigo, um irmão, que a vida me brindou. Nós fizemos internato juntos lá no servidor e cedo eu tive a oportunidade de conhecer uma grande pessoa, um grande médico e um grande neurocirurgião hoje, que eu sempre aprendi muito com ele e me espelhei sempre muito nele. Obrigado, Edmar. Lembrança aí nas crianças e na Nancy. Será dado e um abraço a todos aí. Um abraço aos alunos. Parabéns. Obrigado. Doutor Edmundo, um abraço aqui de Goiânia, parabéns pela aula aí, Elias. Ô, doutor Elias. Doutor Elias é outro amigo de infância, eu digo, né? Grande neuroradiologista, né, Elias? Puxa, que bom saber de ti. Legal. Um abraço aí para o Edmar também, que está participando, né? Uma boa. Temos que marcar nossa reunião antes que a gente vá parar no asilo. 31 anos já. Esse é do trio da neuro do internato, né, Edmundo? É mesmo.
O doutor Elias teve a oportunidade de participar desse grupo, né? Foi. Na época, ele não quis seguir aí na troca de residência e seguiu na radiologia. É verdade, é verdade. Eu acho que o Elias sempre foi meio mais esperto que a gente, né, Edmar? Sem dúvida. Resolveu ter uma vida mais tranquila e a gente uma vida nada, né? Parabéns Pois é. aí pela aula, foi muito boa a gente rever isso aí, fazer essa aplicação na neuroradiologia. Obrigado aí. Legal. Um abraço, Eu que prazer falar contigo abraço também, pra Elias. Um abraço. Falou, Edmar, um abraço. Até mais. Grande abraço para você. Obrigado. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Tchau, boa noite. Obrigado, então. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.